como existe a história da hierarquia das leis, né? Que, por exemplo, as leis estaduais devem estar, elas podem ser mais restritivas do que a lei federal, mas não pode ser mais expansivas, menos restritivas, e do plano estadual para o plano municipal existe a mesma coisa, quer dizer, existe uma, digamos assim, uma visão, uma voz que ecoa aqui por Ilhabela, dizendo mais ou menos uma coisa da seguinte forma: olha, é muita angústia que está todo mundo sofrendo, a gente faz assim, a gente faz o gerenciamento costeiro mais abrangente, porque depois, mais tarde, lá na frente, no plano diretor, a gente restringe ao plano que a gente quer, que vai deixar todo mundo contente. Como é que a gente pode responder uma questão dessa? Pois não. Rubem. Rubem, eu não acho que sua pergunta seja simples, nem primária. Sua pergunta, ela atinge um dos âmagos da questão do gerenciamento costeiro. Já disse isso um pouco lá atrás, e vou repetir agora, talvez eu sim de forma um pouco mais didática. Quando o Dr. Tadeu fala que existe aí uma maneira específica de se enxergar a hierarquia das normas, que é uma construção antiga, do início do Estado Liberal, essa questão ela é válida, verdadeira, mas ela tem algumas nuances específicas que têm que ser bem apreendidas para que a gente não erre na hora de interpretar. Normalmente, o que ocorre é que as competências para legislar, elas vêm estabelecidas na Constituição, seja para a área tributária, seja para a área ambiental ou outras áreas ainda. No campo da área ambiental, bastante propriedade, o artigo 24, parágrafo 1º da Constituição, diz que a lei federal vai traçar as linhas gerais para determinado tipo de atividade. Por exemplo, criação de uma política pública de gerenciamento costeiro. Então, a Lei 7661 de 88 traça linhas gerais. Mas ela não impede, em momento algum, que o Estado da Federação faça o seu plano estadual de gerenciamento costeiro, como também ela não impede que o município faça o seu plano municipal de gerenciamento costeiro. No Estado de São Paulo, adotou-se a dinâmica de se fazer um plano estadual que congregasse os municípios, e os municípios aceitaram. Podiam ter feito os seus próprios. Mas cuidado! Quando você fala de legislação restritiva, não é que a federal seja a mais restritiva ou a estadual. Vou dar um exemplo para você. Se amanhã eu estou em Cubatão, isso acontece lá, o município de Cubatão resolve fazer uma legislação extremamente restritiva e praticamente ou até mesmo impeça a instalação de um determinado tipo de indústria, ele pode. E a lei é municipal. Mas a lei estadual permite. Qual lei vai valer? A municipal. Então essa questão de hierarquia das normas, ela é complexa. Não é que vale mais a federal ou vale mais a estadual que a municipal. Cada uma tem seu valor, mas na área ambiental vai valer em tese a mais restritiva. Esse é um ponto. O outro ponto é plano diretor versus zoneamento ecológico e econômico, que é disso que a gente está falando aqui. É zonear o uso e ocupação só. Gerenciamento costeiro é muito mais amplo que isso. Um dos instrumentos é o zoneamento. E é o zoneamento, mesozoneamento, que a gente chama. É médio, é do Estado. Tem o macro, que já foi feito pela União Federal, que é do Brasil inteiro. Tá? O macro diagnóstico está lá, tem um monte de mapa, de carta, que diz isso, diz aquilo. Nós temos o nosso estadual que nós estamos fazendo agora. Tá? E o plano diretor é o planejamento municipal. O que tem que ficar claro é que o planejador municipal não pode tudo. Apesar de muitos acharem que pode, artigo 30, inciso 1º, fazer qualquer coisa, não pode, porque há de respeitar legislações outras, até municipais. Até municipais. Se eu tiver uma lei municipal que amanhã queira permitir
a utilização de uma área que o próprio diretor disse que não pode utilizar, eu vou ter um conflito de normas de mesma hierarquia, uma coisa complicada. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Não é uma questão boba, não é uma questão simples, é um dos âmbitos da questão. Então o plano diretor não pode contrariar aquilo que é mais restritivo, como você disse, tá? Mas também há um outro lado dessa história. O Estado não pode desrespeitar a dinâmica de criação do zonamento ecológico econômico. Nem estou dizendo que foi isso que aconteceu. Eu nem vi se isso aconteceu também na Baixada Santista. O Estado dizer que uma área tem que ser verde, quando na verdade a legislação não diz isso. Também o município tem que ficar atento. O município percebe isso, o Estado fala, eu quero que isso aqui seja verde, porque assim eu penso, o município fala, não, espera um pouquinho. Não há restrição ambiental para essa área. Eu quero utilizar isso. O município pode falar isso. Pode exercitar o seu direito e a sua competência de legislar sobre esse terreno. Então eu acho que tem que ter muita cautela na hora que a gente pensa nessa questão de zoneamento, seja ele municipal, seja ele estadual. Tá? Acho que eu consegui te responder.